Filho e filha de Deus, chegamos na aula sobre pregação expositiva. Como sempre, vamos ver uma citação, também autor desconhecido, ele diz que nem a eloquência, nem a profundidade de pensamento faz um verdadeiro grande pregador. Somente uma vida de oração e meditação fará dele um vaso pronto para o uso do mestre e próprio para ser empregado na conversão de pecadores, na edificação dos santos. Sobre o sermão expositivo, ele é aquele que explora um texto e faz uma exposição completa do mesmo. Sua maior diferença quanto ao sermão temático, que veremos em breve, é o tamanho do seu texto, pois aqui no expositivo ele é bem maior, mas ambos se sobrepõem. Ele é como se fosse uma aula, pois faz uma análise detalhada do texto escolhido, o que requer do pregador certo grau de cultura teológica, pelo menos para o texto que vai usar. Ele também é considerado o mais difícil dos três tipos, pois muitas vezes exige esclarecimentos sobre grego, hebraico ou aramaico, interpretação bíblia, arqueologia e etc. Mas não há nada que nos assuste. Segundo várias fontes, esse tipo de sermão era o preferido de pregadores como Martinho Lutero, Santo Agostinho, João Calvino e muitos outros. Então, imagine o ato de uma pessoa desembrulhar um bombom. Se um texto não for muito longo, o pregador pode desembrulhar todos os versículos. Porém, se o texto for muito longo, ele deve fazer uma seleção das melhores lições e escolhe apenas alguns versos. É assim que uma pregação expositiva tem que ser. E o pregador deve desembrulhar os versículos para a igreja. E ao fazer esse ato, ele deve ter 4 objetivos. Primeiro, causar admiração ou incomodar. Segundo, fazer com que o ouvinte fique com desejo de mudar. Terceiro, trazer uma solução para um problema real das pessoas. E quarto, conduzi-las a uma relação mais próxima com Deus. Quais são as características de uma pregação expositiva? Devido à sua complexidade, o sermão expositivo exige um maior planejamento do pregador, e isso é um ponto positivo. Segundo, se detém em um texto em vez de abrir em várias passagens. Ao invés de abrir a Bíblia em várias passagens, o pregador se detém em um texto, que às vezes é um pouco longo, comparado aos das outras pregações. O foco também maior da pregação é a Bíblia e não assuntos externos. Isso alimenta a igreja e incentiva o estudo da palavra de Deus. Outra curiosidade, se observarmos os 4 evangelhos, praticamente todas as parábolas podem ser usadas para uma pregação expositiva. Fica a dica então, tá? Então agora vamos para um exemplo de pregação expositiva. Vamos lá. Veja o texto. Marcos 10, 46 ao 52. Diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus. E seguia Jesus pelo caminho. Veja esse texto.
Aqui a gente tem uma pregação expositiva, que a gente tem um texto de 6 versículos. Então, como é habitual de uma pregação expositiva, dentro desse texto de 6 versículos, nós vamos tirar lições espirituais para a igreja. E onde é que estão estas lições? Essas lições estão em negrito, assentado à beira do caminho. O que é que significa? Pôs-se a clamar, e muitos o repreendiam para que se calasse. Passou Jesus e disse: chamai-o. Levantou-se e seguia a Jesus. Essas são as 6 lições do sermão expositivo. Vamos ver com mais detalhes. Então, para o nosso sermão expositivo, o título do sermão é Atos Gigantes em Direção a Cristo. Olha só. Então, qual é o primeiro? Como a gente viu as partes que estavam em negrito no texto. O primeiro, assentado junto ao caminho. O que é que significa? Humildade. Está lá no versículo 46. Aí você discorre um pouco falando sobre humildade. Outro ato gigante em direção a Cristo, começou a clamar, que significa o quê? Coragem. Está no versículo 47. Outro ato gigante em direção a Cristo, muitos o repreendiam. Significa o quê? Provação. Outro ato gigante em direção a Cristo, Jesus parando. Significa o quê? Que alguém olha por nós. Quinto, levantou-se. Significa o quê? Fé. Versículo 50. Sexto e último, seguia a Jesus. Significa o quê? Perseverança. Está no versículo 52. Você observou? De cada versículo tiramos uma lição espiritual. Somente através desse texto, o desenvolvimento do sermão já está muito bem preenchido. Mas para ficar melhor, pode ser interessante acrescentar em alguns tópicos uma ilustração que reforce o tema dos assuntos expostos. Então, qual é a diferença do sermão expositivo para o temático da aula anterior? No temático, a gente escolheu um tema e abriu a Bíblia em várias passagens sobre o tema que a gente escolheu. Aqui no sermão expositivo, não. A gente pegou uma passagem em si. Nós pegamos uma passagem de 6 versículos. Nesses 6 versículos, nós pegamos 6 passagens, 6 lições importantes. E dessas lições, nós iremos trabalhar com elas durante o desenvolvimento do sermão. Pergunta: onde fica a introdução e a conclusão? Nas aulas anteriores, teve um módulo que a gente viu sobre introdução e sobre conclusão. Então, a gente monta a introdução. Aqui no desenvolvimento é que vai dar cara ao estilo da pregação, que nesse caso é expositiva, e a conclusão a gente faz separadamente. Tá ok? Então, esse foi o sermão expositivo. E na próxima aula, sim, nós iremos ver sobre o sermão temático. Tá ok?